Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Os preços dos imóveis residenciais tiveram a maior alta em 7 anos. No acumulado do ano, o avanço é de quase 3%. Os imóveis residenciais ficaram mais caros para a venda. Segundo o índice Fipzap, o preço subiu 0,64% em julho. Essa foi a maior variação mensal desde agosto de 2014. Mas a alta em julho deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação oficial. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação deve ter subido 0,94% no mês passado. Em julho, 15 das 16 capitais monitoradas pelo índice Fipzap tiveram alta no preço médio de venda dos imóveis. Os maiores aumentos foram observados em Vitória, Curitiba e Goiânia. No ano passado, os preços dos imóveis residenciais avançaram 2,82%, abaixo da inflação esperada para o período. No acumulado em 12 meses, o índice tem alta de 5,13%, enquanto a expectativa para a inflação também é maior. Entre as capitais, o levantamento mostrou que o preço do metro quadrado ficou mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Começou hoje na cidade de São Paulo a vacinação contra a Covid em pessoas com 27 anos. Para se vacinar na capital paulista é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Amanhã é a vez de quem tem 26 anos e na sexta começa a imunização do público com 25 anos de idade. E olha só, aumentam as internações de idosos com mais de 80 anos por Covid em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez desde março que pesquisadores observam a alta de hospitalizações nesta faixa etária. Um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que as internações de pessoas com mais de 80 anos por Covid nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro cresceram no começo de julho, pela primeira vez desde o fim de março. Além disso, no Rio também foi observado um aumento de internações de idosos entre 60 e 79 anos. Em São Paulo, as projeções mostram que internações de pessoas na faixa etária acima de 80 anos aumentaram em torno de 48% entre o fim de junho e o fim de julho, passando de 666 para 985 pessoas. A situação é ainda pior no Rio de Janeiro, alta de 89%, com as internações indo de 315 para 595. E no estado fluminense, o aumento verificado começa a atingir as faixas dos 60 e 70 anos. Mas apesar desse cenário nas internações, não houve aumento de óbitos nos dois estados. Segundo pesquisadores, além da transmissão comunitária elevada, uma das hipóteses para isto pode estar associada à queda da imunidade conferida pela Coronavac, vacina aplicada na grande maioria dos idosos no começo da campanha. Estudos na China e no Chile apontaram para uma redução no nível de anticorpos após 6 meses em indivíduos que receberam esse imunizante. E nos destaques internacionais, um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que a variante Delta se espalha muito mais rápido e também tem maior probabilidade de infectar vacinados. A cepa indiana ainda pode desencadear doenças mais graves nas pessoas não vacinadas. Mesmo nos países com ritmo avançado de vacinação, a variante Delta da Covid-19 tem causado preocupação. A cepa indiana é responsável por uma nova onda de infecções em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos e países asiáticos como China e Indonésia. Estudos recentes vêm apontando que essa nova versão do coronavírus é muito mais transmissível e tem maior chance de atacar o sistema imunológico responsável pelas defesas do organismo. Um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos diz que a variante ameaça prolongar a pandemia ao redor do mundo. O documento mostrou que a Delta pode infectar vacinados e ocasionar doenças mais graves nos não imunizados em comparação com todas as outras variantes já conhecidas. Também tende a romper com mais facilidade as proteções oferecidas pelos imunizantes. Apesar disso, a probabilidade de pessoas vacinadas espalharem o vírus se infectadas é muito mais rara em comparação com pessoas não vacinadas. Um
Um ano após a explosão que transformou Beirute em uma zona de guerra, vítimas e familiares relembram os momentos de horror vividos nas ruas, enquanto lutam por justiça. A explosão de 4 de agosto de 2020, que atingiu Beirute, arrasou bairros inteiros, matou mais de 200 pessoas e feriu outras 6.500. Um ano depois, as consequências ainda estão evidentes no porto da capital libanesa. Em meio às homenagens, sobreviventes revivem o trauma daquele dia de horror. Como mãe, vivi aquele momento de medo quando aconteceu a explosão. Onde está minha filha? O que aconteceu com ela? E me lembrei de como perdi meu pai durante a Guerra Civil. Todas essas feridas vivem dentro de mim. Imagino que todo libanês, aqui ou no exterior, esteja sentindo essas coisas. Essas feridas reabriram em todos nós. Uma carga de fertilizante de nitrato de amônio armazenado inadequadamente transformou grande parte da cidade em uma zona de guerra. A data da tragédia foi declarada dia de luto nacional, mas a dor se transformou em raiva diante da impunidade dos responsáveis. Não consigo nem descrever o que sinto. Vou descer para a rua, mas vou com muita raiva. Eu gostaria de poder falar com um desses líderes libaneses e deixar minha raiva sair. Eles deveriam ir todos para casa, não suportamos mais. São todos ladrões e mentirosos. A impopular classe política usou sua imunidade para evitar os indiciamentos e fez todo o possível para impedir o trabalho do juiz que investiga o desastre. Na última segunda-feira, parentes das vítimas pediram que as autoridades suspendessem a imunidade dos envolvidos no caso. E olha só essa história. Poca, um Golden Retriever de 2 anos, está ajudando na luta contra a Covid-19 em um asilo para idosos no nordeste da França. Com uma boa taxa de sucesso, o Golden é 48 horas mais rápido do que um teste de laboratório de PCR. Trabalhando desde a semana passada no asilo Rosilière, em Cunhem, Poca observa cada detalhe. Ele fareja uma série de amostras e fica diante daquelas que considera positivas. O Golden Retriever é o primeiro cão farejador francês a ser usado na luta contra o coronavírus. A diferença é gritante. Se Poca detecta um cotonete positivo, ele se senta na frente do cone. Ele realmente mantém sua posição e pode ser muito insistente em sua marcação. Se Poca detecta um negativo, ele vai cheirar ou ignorar rapidamente, voltar para mim e dizer que não há nada lá. Em vez de realizar um exame de sangue ou um teste nasal, Poca simplesmente precisa cheirar um pedaço de pano que o paciente manteve sob a axila por 5 minutos. Os pacientes identificados como potencialmente positivos por Poca são submetidos a testes de PCR para confirmar as descobertas do cão. Poca é 100% preciso para quem sofre de sintomas e 95% para quem não tem sintomas. E ele dá resultados imediatos, especialmente importantes para pessoas mais velhas, que podem ser isoladas rapidamente de outros pacientes vulneráveis. O cão foi treinado pela instituição de caridade Ana de Chian para reconhecer o pico de proteína que o coronavírus usa para entrar e infectar células saudáveis. Ele não tem problemas com nenhuma das variantes atualmente em circulação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.